Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E de madrugada, que eu sei que tem gente de madrugada. Como vai? Tudo bom? Eu sou Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e hoje nós vamos continuar com mais uma aula falando sobre um tema bem interessante, bem bacana para a gente poder dar uma trabalhada. E eu quero que vocês se atentem àquilo que vai ser dito e ministrado, pois é de muita importância que a gente saiba sobre esses pequenos detalhes. Continuando falando, eu terminei de falar no vídeo anterior, falei um pouco sobre os jesuítas e eu vou dar só uma pincelada a mais aqui no que é a informação sobre eles, mais um pouco de informação que eu levantei, que eu acho interessante a gente dar uma olhada nisso. Vou só tomar um gole de água aqui e a gente já vai começar. Bom, vamos lá. Vamos iniciar mais uma aula. Deixa eu pegar aqui. Mais uma curiosidade aqui sobre os jesuítas. Aqueles que trouxeram a educação aqui para o Brasil, né, logo no início, no período da colônia. Não demorou muito, eles chegaram. Geralmente eles se formaram na Europa e vieram com esse espírito mais evangelista para o Brasil, trazendo a educação como base para a nação, né? Como toda nação necessita e precisa de educação para cada indivíduo se tornar ou ser cada vez mais livre, e isso faz com que ele seja uma pessoa muito mais importante para a civilização, para o coletivo. Né? Trabalhar as suas individualidades muito bem para que ele possa ser um bom composto de, de pessoas, né? Tá, vamos lá. Os jesuítas, ele também, além do Brasil, eles foram ensinar na Índia, na China, no Japão, na América do Norte. Eles tinham o maior sistema de formação do mundo na época, né? A sua influência é parte da identidade brasileira. Tá? Então vamos entender que os jesuítas não vieram só para o Brasil. Os jesuítas se espalharam pelo mundo, né? Em grandes nações, nações de primeiro mundo hoje, eles também foram e levaram a cultura, levaram as aulas, né, para essas nações também. Tá? Mas vamos falar aqui do Brasil, a educação dos índios, né? Para ensinar um povo todo, ensinar os índios, os jesuítas eles primeiro aprenderam a língua local, a língua dos índios, e absorviam o que eles tinham de melhor, né? Não, mas havia também um enorme patrimônio da civilização ocidental a ser ensinado. Então de início, eles conheceram bem os índios, aprenderam a língua dos índios, aprenderam sobre os costumes dos índios, usaram aqueles costumes, né, o que o melhor tinha daqueles costumes, para também ensinar os índios a toda a história, toda a cultura ocidental que eles traziam junto, né, lá do continente velho, né, lá do velho mundo, agora para esse novo mundo que era o Brasil. Tá? A música dos índios, elas tinham 4 notas, e seria bom ensinar uma escala de 12. Por exemplo, os jesuítas eles elevaram tribos que viviam no Paleolítico ao Barroco em 20 anos. Né? Tribos que eram acostumados com a pedra mesmo, pedra lascada, né? Sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhum tipo de tecnologia, totalmente primitiva mesmo. Em 20 anos eles trouxeram uma cultura, né, uma cultura entendida que é a cultura barroca, né, para esses índios que não tinham nenhuma cultura até então. Para entender essa necessidade, temos alguns relatos aqui da época. Eu vou dizer que
O padre João de Aspilcueta Navarro, ele escreveu a seguinte carta, abre aspas, haviam acabado de matar uma moça, ele está falando dos índios, e mostraram-me a casa e entrando nela eu percebi que estavam cozinhando para comê-la. A cabeça estava pendurada em um pau e depois fui a outras casas nas quais achei pés, mãos e cabeças de homem no fumo. Fecha aspas. Então o padre João de Aspilcueta, ele Navarro, ele faz essa, ele escreve isso, né, numa carta e fala como era, né, a cultura. Eles tinham acabado de matar uma moça, né? Chega lá na cozinha, estão cozinhando ela para comer, tinha espalhado pelo local da casa, né, outros pedaços de corpos, né, e isso em vários lugares, né, nessas tribos que esse padre estava percorrendo. O padre Manuel de Nóbrega, ele escreve o seguinte, abre aspas, cadê? Os gentios que parecem que punham sua bem-aventurança em matar os seus contrários, comer a carne humana e ter muitas mulheres se vão muito emendando e todo o trabalho consiste em apartá-los disso. Então ele já fala do contexto aqui desses índios, né? O negócio deles era matar e comer os seus contrários, né? Aqueles que combatiam contra eles. E uma das principais ideias dos jesuítas, trazendo a cultura para os índios agora, era fazer com que eles fossem apartados desse tipo de prática, né? Uma sociedade com esse costume canibal, não é um exemplo de moralidade. É verdade que ao compararmos, estamos usando um parâmetro ocidental. No entanto, ele é racionalmente defensável, né? São 2 milênios de tradição, argumentos e análise. A tradição indígena não tinha sequer um alfabeto. Então essa é um contraponto que é feito, né? Existia tradição indígena e existia tradição tradicional. Perdão, a tradição ocidental. Então essa tradição ocidental, ela já vinha com milênios, né, de existência e ela pode argumentar sobre muitas coisas sobre moralidade, né? E a cultura indígena, ela não conseguiu, não tinha conseguido prover um alfabeto, né? Algumas ferramentas eram bastante escassas para vários tipos de tribos e ainda são hoje, né? Em várias tribos hoje são bastante ariscas, né? Não tem muito contato com outro povo. Você pode ver que a cultura deles ela é bem limitada e é bem escassa mesmo. Tá, mas isso é questão de outro tipo de conversa, não cabe agora para o momento. Deixa eu falar sobre o padre José de Anchieta, famoso padre José de Anchieta. Ele foi pioneiro na catequese dos nativos, né? E foi fundador da primeira escola do Brasil, o Pátio do Colégio. E foi responsável por possibilitar o estudo da cultura tupi, pois ele se dedicou longos anos da sua vida registrando o dia a dia dos índios e educando os índios, aprendendo a cultura dos índios, falando a língua dos índios e também utilizando essa proximidade para educá-los, né? Então se a gente conhece muito da cultura tupi, é porque o padre José de Anchieta ele dedicou muito dos anos da sua vida em aprender e compreender muito da cultura indígena. Tá? Pronto, na administração de Tomé de Souza, né, do governo central, no governo geral, ele constituiu a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né? Deu-lhe uma administração justa, armazéns, casas de conselho,
e o esboço de como seriam os próximos períodos por aqui. Antes de surgir o povo, surge um Estado, que além de resolver os problemas sociais, também está alinhado aos valores religiosos. A missão de construir um Estado exigia que o governo, ou que o governador e os padres trabalhassem juntos para a construção de um novo Brasil. Não tinha como estabelecer um sem o outro. O Estado não tinha como ser estabelecido sem a Igreja. E como é relatado pela administração de José de Tomé de Souza. Bom, para melhorar a defesa da população, então é feita uma armada. Com a prosperidade da organização e com a segurança, o comércio realmente começou. Os engenhos de açúcar eram uma realidade, mas vieram acompanhados por uma chaga. Antes de entrar nessa chaga, lembra que há algum tempo atrás eu falei que o governo geral construía alguns engenhos e esses engenhos eles eram destruídos por indígenas de tribos inimigas, né? E a partir do momento que o Brasil ele se organiza, né, com a proteção desses engenhos, e aí que realmente o governo começa. Só que esse início começa com uma mancha na história brasileira, que é a escravidão no Brasil colônia. Para nós é difícil pensar como foi nascer e morrer sem ser dono da própria vida. Desde sempre a humanidade conviveu com a escravidão e não havia perspectiva de libertação. Os antigos povos hebreus, os assírios, os gregos, os romanos, os europeus, os astecas, os incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer a realidade na qual nasceram e morreram. Então são milênios de anos, milênios de cultura que existia a escravidão. E nesse período Brasil colônia, a escravidão chegou no Brasil também. Um professor de ciência política, o Adriano Gianturco, explica que a escravidão foi a normalidade no mundo inteiro durante grande parte da história. Ainda que imoral e indiscutivelmente uma aberração. Então, não tem como discutir a normalidade da escravidão, não tem como achar que isso hoje não é uma aberração. Mas durante grande parte da história, ela estava presente no mundo todo. Os sistemas econômicos que não se baseavam na escravidão, eles são bastante recentes até. O sistema econômico ele dependia demais da escravidão. Ele dependia muito dos escravos, né? E há pouco tempo, é recente você ter uma história do sistema econômico que não se baseia em escravidão. Então tá, como é que alguém se torna escravo? Como isso acontece? Para ser escravo era preciso ter perdido uma guerra, perdendo assim a liberdade, ou ter nascido de uma mulher nessa condição de escravo. Muitos hoje falam da reparação histórica por causa da raça, de etnia, mas o fundamento de escravidão não era a origem étnica. A história nos ensina que se torna racial, a escravidão se torna racial no século XIX, com as teses eugenistas, né? É nesse contexto que surge a associação do africano ou descendente africano ao escravo. Isso é bastante tardio já.
Bom, a escravidão que ocorreu foi de oportunidade. O continente africano era altamente escravocrata e os portugueses compravam os escravos na costa, vendido por outras tribos diferentes. Então, o que ocorria? Nas costas da África, os portugueses eles faziam a compra desses escravos. Quem vendia esses escravos eram outras tribos da mesma etnia, da mesma raça, mas eram tribos diferentes. É como se índio estivesse vendendo índio. Né? Ali também tinha tribos vendendo outras tribos que foram conquistadas em guerra. E aí veio para cá vários desses navios cheios desses escravos vendidos aos portugueses através de várias tribos africanas, né? Até mesmo os próprios negros tornam-se senhores de seus escravos e tinham os escravos. Na alforria era uma concessão. Mesmo com dinheiro, sem que o senhor permitisse, não haveria liberdade. Por isso, alguns negros usavam dinheiro para comprar escravos. Temos casos de antigos escravos que pagavam a alforria com seus próprios escravos. São os casos minoritários, mas isto nem sequer é comentado ou debatido. A escravidão foi aceita no Brasil e era mão de obra da cana-de-açúcar. Primeiro vieram os homens da Guiné, depois do Congo e os da Angola. E em seguida o tráfico envolveu todo o sul do continente até o Moçambique. Né? O tráfico de escravo era algo altamente rentável das tribos que detinham, daqueles que detinham e vendiam escravos. Né? Então era uma prática que era muito rentável. E por isso ela predominou muito. Durante muitos anos ela se sustentou na África dessa forma, né? E, se não me engano, ainda existe o Sudão, que ele é um país que é majoritariamente ele é um país de negros, né? E lá a escravidão, eu acho que foi o último país a se libertar de escravos, ou ainda os tem, se eu não estou enganado. Isso eu preciso ver com o melhor detalhe, mas o Sudão, se ele não ele foi o último país a ter escravos. Aí eles são, e é um país formado inteiramente por negros. Bom, o negócio de escravos era o mais lucrativo e amplo que existia no planeta. Então por isso que foi muito difícil, né? A escravidão ela já ocorria há milênios lá no continente africano, em várias tribos africanas, né? E de forma tardia veio para a colônia, né? Portugal começou a comprar e trazer então para esses escravos para cá. E eles não foram combatidos anteriormente por causa do lucro que dava, né, essas tribos venderem as tribos que eram dominadas por eles, infelizmente. Então deixa eu entrar aqui agora no ponto da União Ibérica e a crise do Brasil, a crise no Brasil colônia. A nova crise que sucedeu no trono gerou forte interferência em terras além mar. Em 1578, o rei português Dom Sebastião desapareceu enquanto lutava contra muçulmanos no norte da África. Então ele não foi mais visto e não havia herdeiros para sucedê-lo no trono português. E assim, em 1580, o rei de Castela, na Espanha, né, foi declarado rei de Portugal, iniciando a União Ibérica. Então, o rei da Espanha foi tornado também rei de Portugal. Então, ele era rei tanto na Espanha quanto em Portugal. Para entender como foi a colonização no Brasil, é preciso entender as consequências que ocorreram dessa união, né?
A partir daquele ano começaram as décadas em que Portugal estava dissolvido na Espanha. Isso trouxe complicações. A Holanda, por exemplo, tinha boas relações com os portugueses, mas estava em guerra com a Espanha. Durante o período da União Ibérica, ela fechou os portos para as relações comerciais e atacou o Nordeste brasileiro para ter controle sobre o açúcar. O que levou até essa união. Né? Por mais que a Holanda ela tinha uma boa conduta com Portugal, a partir do momento que houve essa União Ibérica, a Espanha e Portugal se tornaram praticamente um único país. A Holanda então decidiu atacar aqui o Nordeste por causa da cana-de-açúcar. Né? Os interesses dos holandeses era totalmente mercantil e escolheram o lugar mais rico do Brasil na época, né, que era Pernambuco. Além dele, escolheram Recife e Olinda, porque o processo civilizatório já havia consolidado esses dois lugares. Né? Então, Pernambuco foi onde eles focaram e já foram direto nas cidades mais importantes de Pernambuco, que era Olinda e Recife, que são ali um grudado com o outro. Também já estive nas duas e posso dizer que o local é muito bonito. O mar de Pernambuco e de Olinda é maravilhoso. Foram os portugueses que civilizaram o Brasil, que tinha características bárbaras e pré-históricas. E depois dos holandeses quiseram tirar proveito. Eles quiseram tirar proveito. Eles roubaram e bloquearam a produção de açúcar no Brasil e os pontos de comércio de escravos no continente africano. Então foi isso que a Holanda veio fazendo por causa da União Ibérica que ocorreu. Bom, a partir daí então é isso que a Holanda queria fazer. Né? Enquanto os portugueses eles tiveram todo o trabalho, né, de colonização, e quando tudo estava formado, estava tudo pronto, né, os engenhos funcionando, cana-de-açúcar de monte, né, aí vem os holandeses querendo tirar proveito disso aí. Aí não dá, né? Bom, os 60 anos que uniram Portugal e Espanha por um soberano comum não geraram apenas os prejuízos da cobiça holandesa. O mapa demonstra que os portugueses não adentraram muito no território por quase um século. Então, por causa dessa União Ibérica, um soberano entre Espanha e Portugal mantiveram então os portugueses ainda a litoral do Brasil, né? Pouco foi entrando, né? Então eles não adentraram muito no território, ficaram bem aquela parte de litoral mesmo, né? Então daí a gente começa a ver a importância dos bandeirantes. O Brasil só seria realmente descoberto com os bandeirantes. Eles eram os nômades dos sertões, aqueles que buscavam prata, ouro e escravos. Eram formados por descendentes de português de São Paulo, índios e caboclos. Levaram o idioma, a religião e começou a identidade nacional. Então, por onde esses bandeirantes passavam, eles levaram então o idioma deles, levaram a identidade nacional para lá, levaram a religião. Então eles começaram a ajudar a se espalhar pelo Brasil, né? A fazer com que o Brasil realmente fosse, agora sim, descoberto. Né? Bom, eles eram os iniciantes na corrida em busca de terras, novas, né? No caso, terra virgem. Né? Falavam tupi e nomearam muito dos lugares onde eles passaram com a língua, né? Com essa língua tupi. Como por exemplo, né? Eles passaram por um local e deram o nome de Jundiaí, que é o nome da cidade de Jundiaí, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba, entre outros
entre outros nomes, né, que esses bandeirantes deram através da língua tupi. Hoje, inúmeras cidades próximas ao litoral têm nome que vem da língua tupi exatamente por causa dessa influência dos bandeirantes na criação e na descoberta do local. Em 1580, até o fim da União Ibérica, que é 1640, o atual mapa do Brasil foi configurado pelo avanço dos bandeirantes em terras antes castelhanas, né? Então ele foi um período então que os bandeirantes entraram no Brasil, por assim dizer, e ali começaram a desenhar o nosso mapa, né, como ele é hoje, praticamente como ele é hoje. Né? Então Portugal ele recuperou a independência quando a família dos nobres de Bragança reivindicou o reino. O acordo pôs fim a uma longa guerra de separação da Espanha, inaugurou uma nova era da dinastia portuguesa. Portugal voltou a ser independente na Europa e queria estabelecer os seus domínios. Para isso fez um acordo com a Holanda, para que onde eles estivessem no Brasil, ali permanecessem. Mas os brasileiros não aceitaram. Eles formaram pequenas milícias de combate chamado Terço e enfrentaram os holandeses mesmo sem o apoio do rei de Portugal. Assim estava prestes a nascer o primeiro exército do Brasil. Tá? Nesse momento em que Portugal queria parar ali onde ele estava e conceder à Holanda os locais que eles estavam, né, o povo que estava ali. Não vou dizer o povo agora porque já estava misturado. Tinha escravo, tinha índio, tinha o português, tinha aquele nascido no Brasil, já estavam tudo misturado ali. Então esse povo não aceitou, não queria que os holandeses ficassem ou continuassem onde eles estavam, nos locais onde eles tomaram, né? Então ali começa eles se unirem para, né, fazer com que a vontade popular local fosse soberana à vontade do rei de Portugal. Então, eu quero falar agora sobre a Batalha de Guararapes. Os portugueses tinham uma maneira de lidar com débitos, créditos e comércio. Os holandeses tinham práticas diferentes de pontualidade absoluta, com juros contínuos e altos. Tentaram implementar isso no Brasil, e essa foi uma das razões da revolta. Não havia relação de pensar no outro, né? De entender o que, ou de adiar tipo de pagamento. Não era assim que os holandeses viam essas questões de comércio, diferente dos portugueses, né? A insatisfação levou à Batalha de Guararapes, na qual índios, negros e portugueses lutaram para reconquistar o território. Que susto, achei que eu tinha perdido a gravação, a bateria que estava acabando. Então, depois do mini infarto, vamos tentar voltar aonde a gente estava aqui no vídeo. Então a insatisfação levou à Batalha dos Guararapes, na qual índios, negros e portugueses lutaram para reconquistar o território perdido para os holandeses. Então vem essa primeira união entre índios, negros e portugueses. E a batalha ela significava a reconstituição de Portugal como nação independente, mas também era uma luta de católicos contra protestantes. Né? O Brasil colônia ele foi colonizado pelos portugueses e eles trouxeram a religião católica. Enquanto Holanda, que veio para cá depois, ela já trouxe a religião já protestante. Né? Lembra-se que em 1517 houve a revolta, dita revolta protestante, né? O nome também é bastante tardio, o ocorrido, de Martim Lutero, né? Que acontece a reforma da igreja, a contra-reforma e a divisão aí então da religião protestante, católica e protestante. Né? E daí a gente tem várias outras que vêm ocorrendo em seguida, mas isso é outra afirmação, isso é outra coisa, outro vídeo.
Então foi bem assim. Tá? Além disso, os modos de vida eles estavam competindo. Né? Os holandeses defendiam a liberdade religiosa, mas eram rígidos com os negócios. Os portugueses eram mais tolerantes com os negócios e rígidos na religiosidade. Então cada um tinha seus pontos, né, de altos e baixos. Enquanto um era mais rígido no comércio, era mais liberal na religião. Enquanto o outro era mais liberal no comércio, ele é mais rígido na religião. Então vai agradar quem, né? Bom, em quadro dessa batalha, né, vemos grupos bélicos de negros e índios. Felipe Camarão, por exemplo, era um líder indígena. Na Batalha de Guararapes, temos o primeiro lugar temos primeiro lugar um pré-exército e em segundo os 3 povos unidos contra o elemento invasor. Então, o que significa essa Batalha de Guararapes? Né? O que significou, o símbolo dela, né? A primeira coisa é uma formação de um início, né? Algo bastante básico para início de um exército, né? É o embrião de um exército nesse momento. E outro elemento é a união de 3 povos, que são os índios, os portugueses e os negros. Então eles se uniram contra o invasor em comum. Né? Por mais que houvesse ou havia né, as suas diferenças, eles se uniram contra o invasor comum. Né? Dá para ver a proximidade que existe com esses povos. Em 1654, quando Recife foi reconquistada, havia ali um único povo. Um único povo. A forma brasileira foi ali encontrada com os índios brancos e negros, carregando em si o desabrochar da brasilidade. Havia chefes militares europeus como Fernandes Vieira, índios como Felipe Camarão e negros como Henrique Dias, todos eles juntos. A luta gerou um sentimento de unidade com a própria terra que deu origem ao primeiro exército brasileiro. Os holandeses saíram, mas o espírito do regionalismo não mais se perdeu. Né? Se dá para dizer que houve grande vitória nessa primeira batalha de Guararapes foi dessa união, né? Da luta junta, mais uma vez eu digo, do negro, do branco e do índio, né? Se unindo ali com figuras importantes dos 3 lados, né? Dos 3 povos, na verdade, começando ali um toque de brasilidade no sangue, né? Começou ali então pulsar esse coração brasileiro, né? Que é de defender a sua terra a todo custo, nunca desistir dela, né? E essa proximidade com os outros povos também, com as outras etnias que estão aqui no local, essa miscigenação que existe no Brasil, né? Bom, contudo, o sentimento de nacionalidade ele não surge de uma vez. Quando se fala em nacionalidade no período colonial, não se trata da união entre identidade nacional e Estado. Isso era impossível de acontecer, porque nem havia um Estado independente por causa da coroa, né, ainda de Portugal. Não tinha como isso ocorrer. Você tinha um governo geral, você tinha suas capitanias, mas nada independente ainda. Trata-se de uma nação como uma cultura própria. É isso que era estabelecido. E se o Brasil tivesse sido colonizado por outros povos, como é que será, hein? O que teria acontecido? Né? Se fosse colonizado por protestantes em vez de católicos, se fosse colonizado por islâmicos em vez de católicos, né? Poderia ter acontecido no Brasil, né? Durante a unificação de Portugal e de Espanha, o comércio português também foi arruinado. Os negócios com a Índia entraram em completa decadência e a marinha mercante foi praticamente destruída. Olha o prejuízo que deu essa União Ibérica, né?
Então a gente começa a falar um pouco, bom, Portugal destruído econômica, financeiramente, e ele olha para o Brasil e começa então aqui a chamada Corrida do Ouro. Tá? Os bandeirantes já haviam trilhado caminhos do sertão já em busca de pedras preciosas e de lugares para o gado. O Brasil era o principal fornecedor de couro para a Europa. Havia também plantações de algodão na Bahia, em Salvador. Na Bahia, Salvador de Sá conseguiu construir o maior navio do mundo na época. Você vê a importância que estava sendo o Brasil nessa época. Né? Tudo que acontecia, o que pretendiam fazer no Brasil estava muito certo. Os bandeirantes começaram a achar pedras preciosas, a achar pasto para gado, e era tanto gado, o gado era tão bom que o couro desse gado era exportado para a Europa. Então, a Europa não comprava de outro lugar mais do que comprava no Brasil, de forma alguma. E o Salvador de Sá, na Bahia, ele constrói o maior navio do mundo na época. Olha só o que ocorria aqui no Brasil, ainda colônia. Bom, com a queda do valor do açúcar, a coroa portuguesa implementou estímulos para desbravar terras desconhecidas em busca de ouro. Então, se você está acabando com uma fonte de renda, que era a cana-de-açúcar, você começava a dar incentivo a outros povos, a outras pessoas começar a buscar novos resultados em outros lugares, lugares ainda não explorados pelos bandeirantes, né? Bom, e o maior incentivo a isso foi um decreto que dava direito de posse ao ouro descoberto. As notícias chegaram em São Paulo e convulsionaram aquela pequena vila, né, a Vila de São Paulo. Ainda era uma vila ainda, e essa notícia de ouro, que quem descobrisse o ouro, a coroa deixaria ficar com a descoberta. Então isso fez a corrida do ouro se estabelecer de forma plena. Né? Bom, começa a corrida do ouro e os que tinham condições foram atrás da riqueza. Colonos de outros estados também cruzavam o sertão até Minas Gerais. E em 3 anos, 6 acampamentos mineiros tornaram-se vilarejos já. Eram precários e carentes de tudo menos de ouro. Meio século foi o suficiente para a população mineira tornar-se maior do que a população de Nova York. Então, meio século já passou e essa população que começaram a crescer através dos vilarejos já era maior do que Nova York, né, ultrapassando 600 mil habitantes na época, enquanto a população total do Brasil e de Portugal não passava de 4 milhões. Então eles condensaram uma massa muito grande de pessoas num local muito pequeno, que era Minas Gerais. Minas Gerais, na verdade, é um estado grande, claro, que é do tamanho de países da Europa, mas não se compara com o tamanho do Brasil. Né? E o Brasil estava todo, praticamente, entre Brasil e Portugal, eram 4 milhões de pessoas. E só em Minas Gerais, 600 mil pessoas estavam ali, por causa dessa dessa corrida do ouro, né? Por assim dizer. Bom, as cidades ganham importância e nobres portugueses vieram para o Brasil. O símbolo da riqueza era a principal cidade mineira do século XVIII, né? Vila Rica, que hoje leva o nome de Ouro Preto. Então, Vila Rica, então, na época, né, no século XVIII, ela era já o símbolo de riqueza, de tanto ouro que ali era retirado e ali era comercializado na cidade, né, de Vila Rica, que hoje é conhecida como a cidade de Ouro Preto.
Mineradores, comerciantes, artesãos, funcionários, eles ficaram ricos, né? A arte acompanhou a prosperidade e fez nascer o esplendor do barroco mineiro, marcado pela riqueza dos elementos decorativos. Então, houve a expansão da arte do barroco, começou, né, a arte do barroco no Brasil, que é uma arte totalmente brasileira, e essa arte praticamente decorou a cidade e fez com que a cultura do barroco ela fosse espalhada também para outros lugares, pela importância que era essa cidade, né, em Minas Gerais, que é hoje a cidade de Ouro Preto, a Vila Rica, tinha, né, em relação à cultura.